Bem, para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui o promotor de justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Leviano. Roberto, muito obrigada pela participação aqui no Link Record News. É um prazer estar com vocês e um prazer falar com os telespectadores do Link. Bom, hoje muitas pessoas ainda têm algumas dúvidas com relação às medidas que foram aprovadas, os itens que foram apreciados, as modificações no texto e por isso vamos lá. Promotor, dentre os tópicos que foram aprovados, são até então 10 medidas, apenas 4 foram aprovadas na integralidade. Na verdade, nem 4. Na verdade, se você examinar aquilo que se propôs inicialmente, creio que talvez 2, né? Aquela medida que falava da transparência foi aprovada integralmente. A verdade é, Lidiane e Nolan, é que houve uma desfiguração completa, né? A verdade é que o balanço que se faz desta análise feita durante a madrugada, durante, aliás, o luto oficial que o país vivia ontem, né? Todo mundo chorando essa tragédia e os deputados retalhando este projeto, aliás, bom lembrar, de iniciativa popular. 2.500.000 pessoas pediram o aprimoramento do controle da corrupção no Brasil. E a resposta que a Câmara dos Deputados deu foi a punição a juízes e promotores que combatem a corrupção. Este é o saldo desta madrugada. Ao invés de aprimorar o controle da corrupção, houve uma criminalização de juízes e promotores que combatem a corrupção. Veja bem, eu sou promotor há 25 anos e juízes e promotores são seres humanos e erram. E sempre que erram, devem ser punidos. Eu sou defensor da punição. Mas nós acertamos mais do que erramos. E nós não podemos transformar o erro em regra, a exceção em regra. E o que está se querendo fazer é lei para se auto-beneficiar. Esses deputados que falaram aí na semana passada, este último, por exemplo, deputado Marquesan, o seu partido quis votar anistia secretamente. Eles quiseram aprovar a autoanistia sem mostrar a cara. Dos 35 partidos que existem no Brasil, só 4 partidos quiseram mostrar a cara diante das pessoas. Como houve reação, eles tiveram que se expor. Só PHS, PPS, Rede e PSOL quiseram se mostrar. O povo reagiu, tiveram que se expor. E aí, fingiram que estavam fazendo uma concessão e aí aprovaram o Caixa 2. Essa é a segunda. Uma é a questão dos dados, da transparência, e outra é a criminalização do Caixa 2. Todo o resto foi derrubado. Por exemplo, prescrição retroativa. O Brasil é o único país do mundo que tem esta figura da prescrição retroativa. O doutrinador Klaus Roxinho, dos mais importantes do mundo, esteve no Brasil um ano atrás e numa palestra, ao discutir esse assunto, ao falar de prescrição, alguém perguntou e ele dava risada e fazia piada. Falou, quer entender o 7-1 para a Alemanha, que ele é alemão? Só por isso. Por isso que vocês levam de 7-1. Porque o Brasil não é sério. Um país que tem esse tipo de coisa não pode ser levado a sério. Então, para a gente esmiuçar melhor, Caixa 2, então, que foi a grande polêmica, alvo de protestos, tudo, continua sendo crime e não mais terá crime desde a sua origem. Não terá agora me fugiu o termo, como eles gostariam de... Anistiar. Anistia, exatamente, a partir apenas da publicação dessa lei. Então, segue integralmente. Sim. Um outro ponto também mas, então, de qualquer forma, segue como crime, mas agora tem o crime de responsabilidade, a censura praticamente colocada, então, aos membros do Ministério Público e da magistratura. Ou seja, como vai ser fiscalizado qual é o problema? Isso? Só para a gente entender também essa fiscalização aos membros do Ministério Público do Judiciário. Bom, vejam, primeiro é bom lembrar que essa fiscalização ela já existe. Do jeito que se fala, parece que juízes e promotores trabalham impunemente. Parece que juízes e promotores abusam do poder e nada acontece. Se hoje um juiz ou um promotor pratica um ato de abuso de poder, ele é fiscalizado pela Corregedoria, ele é fiscalizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e ele é processado criminalmente. Mesmo que a coisa não se caracterize um abuso de autoridade da antiga lei de 65, este ato pode caracterizar uma prevaricação,
pode caracterizar uma concussão, uma corrupção, tá certo? Então, hoje na lei já existe isso. Quem que responsabiliza? Quem responsabiliza é o sistema de justiça. Mas a partir de agora, por esse projeto, continuaria a mesma coisa? Por esse projeto, o que se terá é uma possibilidade de vingança contra os juízes e promotores. Por quê? Porque os tipos penais são abertos. O que significa isso? Cabe tudo lá. Então você tem um promotor faz uma investigação criminal e oferece uma denúncia criminal contra alguém. Tá? Aí vem o denunciado e entra com habeas corpus. E essa ação penal ela é trancada. O promotor vira bandido. Né? O promotor dá uma declaração na imprensa, vira bandido. O advogado não consegue ter acesso aos autos, o promotor vira bandido, o juiz vira bandido. Ou seja, de forma clara, a Operação Ameaça. Lava Jato, nesse momento, então, perderia todo o poder. O que se quer é ameaçar e deixar de joelhos os juízes e promotores de justiça do país, procuradores da República. É isso que se quer. Amesquinhar. Vejam, se examina aquilo que aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas, é exatamente igual. Quando o espectro da corrupção começou a se investigar todo o espectro partidário, aconteceu exatamente a mesma coisa. Reação do espectro político para enfraquecer a justiça. É igual. Igual. Existe uma reação de quem está acuado, as investigações estão chegando nessas pessoas e eles reagem fazendo uso abusivo do poder que eles têm. Abuso de autoridade e o abuso da autoridade de fazer lei. Porque quem tem autoridade também é o legislador. E o abuso de fazer lei em benefício próprio. Não se pode fazer lei para se autobeneficiar. Isso não é admissível. Lembrando que essa bomba cai no colo do presidente Michel Temer, né? Precisa Primeiro passar. o Senado. Primeiro temos o Senado. O Brasil paga um custo altíssimo por um sistema bicameral. São poucos países no mundo que têm o bicameralismo. Nós temos Câmara e Senado. Agora nós teremos a apreciação pelo Senado, que custa ao contribuinte fortunas, e o Senado será chamado a se pronunciar. O Senado, aliás, que também já tinha um projeto muito parecido com essa medida. Né? Mas a sociedade está vigilante. Dia 4 de dezembro estará nas ruas, as pessoas estão atentas e os senadores precisam ter bastante sentido da responsabilidade do que vão fazer. Na opinião do senhor, ainda falando sobre essa Lava Jato aí, houve, de alguma forma, abuso de poder, abuso de autoridade? Para a gente ser justo aqui? Veja só, eu vou usar para responder a sua pergunta os números. E os números, eles são instrumentos objetivos. Das decisões do juiz Sérgio Moro, 97% delas, na Operação Lava Jato, foram confirmadas. Sendo que destas estão incluídas decisões dos ministros do Supremo. Sendo que destes, dos 11, 8 foram escolhidos por Lula e Dilma. Portanto, o argumento do complô se dissipa, deixa de existir, tá certo? Se 97% das decisões são confirmadas, como é que eu posso dizer que houve abuso? Nós temos um duplo grau de jurisdição. As delações, as negociações de delações são todas filmadas. As pessoas colaboram espontaneamente. Houve gente que veio de fora do Brasil para colaborar. Como é que você pode dizer que não houve uma ampla defesa, que as pessoas não estiveram totalmente com o seu direito respeitado? O que se tem é o esperneio de quem foi surpreendido na prática criminosa. Compreensível. O Brasil está mudando. Quem tem poder não estava acostumado a ser alcançado pela lei. Quem tinha muito poder jamais imaginou que permaneceria 2 anos preso. E há esta reação. As coisas mudaram. Isso é duro, isso é difícil. O jogo não está tão fácil para os poderosos. Mudaram, talvez, temporariamente, porque também um dos outros pontos que foi tirado do texto é a questão do confisco alargado. Ou seja, hoje o patrimônio conseguido por enriquecimento ilícito não pode mais ser tomado, então, dessa pessoa? Explica melhor para a gente. Lidiane, eu sou uma pessoa que tem um otimismo crônico, tá certo?
Nós perdemos ontem uma batalha, mas nós não perdemos a guerra. Tá? O Brasil está evoluindo. Desde junho de 2013, as pessoas estão indo às ruas, estão mais conscientes, tiveram vitórias. Eu tenho absoluta confiança que nós reverteremos esta derrota ao povo que aconteceu nesta madrugada, durante o luto pela tragédia com a equipe do Chapecoense. Nós teremos ainda uma discussão deste tema no Senado e teremos nas mãos do presidente Temer, que tem o poder constitucional e republicano do veto, essas questões. E depois disso, Lidiane e Nolan, ainda temos dentro do sistema de freios e contrapesos constitucional, temos a análise constitucional do Supremo. E, a meu ver, esses tipos penais criados neste capítulo novo que se colocou nesse destaque, sem nenhum debate legislativo, porque quando você cria lei, qual é o pressuposto? Debate. Parlamento é local do debate. Não houve debate. Houve um golpe. Durante a madrugada, se trouxe esta questão. Então, o deputado Lorenzoni tem razão no que ele disse, que o projeto todo foi desconfigurado. Aliás, a gente tem a fala do Lorenzoni, a gente pode ouvir agora, a gente vai acompanhar também o que o Lorenzoni disse a respeito disso. E o que eu estou aqui fazendo é tentar buscar racionalidade para uma decisão que vai afetar as investigações criminais no Brasil. E mentira! Que vai afetar os julgamentos no Brasil. Eu não estou dizendo que isso não precisa ser discutido e enfrentado. O que eu estou dizendo é que não no corpo das 10 medidas. Há um acordo, todos os 60 membros da comissão conhecem, da preparação de um projeto específico para discutir, atenção senhores, crimes funcionais de magistrados e procuradores, que vai ser aplicado num capítulo lá na lei de improbidade, que vai ser oferecido para a Câmara, que nós esperamos que a mesa diretora monte uma comissão especial, faça um debate frente a frente, chama o Ministério Público, chama o Judiciário e discute a constitucionalidade, o tipo penal, a especificação, a qualificação e principalmente os filtros e quem é que vai julgar. Não cabe ao parlamento brasileiro, num momento tão bonito e tão alto, aonde o parlamento responde a mais de 2,5 milhões de brasileiros que fizeram esse projeto chegar aqui, se valer desse projeto para dar um cala-boca em quem investiga, para ameaçar quem está julgando. O que vão fazer os procuradores? Não vão denunciar para não colocar sua carreira em risco. O que vão fazer os juízes? Não vão julgar para não colocar as suas carreiras em risco. É isso que nós queremos, é esse o objetivo. Aqui há uma Constituição que nos estabelece limites ao poder de legislar. Aqui está uma emenda que, na verdade, será conhecida no Brasil todo como uma emenda anti-investigação, uma emenda contra o combate à corrupção, uma emenda do mal. Por favor, senhoras e senhores, vamos fazer a coisa certa. Vamos aguardar para discutir outro projeto. Vamos preservar o projeto das 10 medidas de combate à corrupção. Não uma vingança pequena, menor e desimportante contra aqueles que hoje têm o respeito da população, porque estão passando o Brasil a limpo. Quem quiser combater a corrupção, vota não. A reação dos outros parlamentares, ela é sintomática e ela demonstra o desrespeito, a falta de espírito republicano, a falta de espírito democrático. Algumas falas de outros parlamentares deixaram transparecer aquilo que os levou aos votos. Um deles disse: eu sofri nas mãos do Ministério Público e agora estou me vingando.
É isso que ele transpareceu para a sociedade. Falo com o deputado e todos. O Ministério Público não tem medo da Câmara e de ninguém. Nós não vamos baixar a cabeça. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, nós vamos dialogar com a sociedade e nós vamos reverter essa situação. Porque a lei deve ser feita para o bem comum, para o bem da sociedade e não admitiremos esse tipo de atitude truculenta, de autoritarismo, de virada de mesa que ocorreu nesta madrugada. A gente percebe uma partilha até da Câmara, porque o próprio presidente, Rodrigo Maia, ele se limitou a dizer que isso foi uma decisão, resultado democrática do plenário. Mesmo diante dessa manifestação do deputado Lorenzoni, enfim, ele se limitou a apenas isso, endossando a fala também, o pensamento de outros. Todas as pessoas saberão, já que o voto foi nominal e eletrônico, todos os brasileiros saberão como votou cada um nesse pacote. A cada 4 anos, nós temos a renovação da representação política. E nós precisamos renovar esta representação no Congresso Nacional. Precisamos ter representantes que estejam à altura das necessidades e do interesse da sociedade brasileira. Precisamos fazer isso, isso é uma necessidade imperiosa. Estas cenas desta madrugada, elas entram para as páginas mais tristes e lamentáveis da República Brasileira. Eu nunca imaginei que ia assistir esse tipo de cena e nos meus quase 25 anos de carreira no Ministério Público, isso marca com extrema tristeza. Eu via nos olhos de vários aí o ódio, o sentimento, o desejo de vingança contra instituições que fazem o seu trabalho honrado. Nós precisamos ser controlados, queremos ser controlados, mas não esse tipo de coisa. Isto é pequeno, isto é mesquinho, isto é baixo. Isto não é condizente com o exercício de uma função política. Isto não é fazer o bem comum. Uma sobreposição de valores que a gente pode ter visto aí nessa última madrugada. Pessoas, deputados, falando então para os próprios conhecedores das leis o que deve ser certo e o que deve ser errado? Uma total inversão de valores, Lidiane. Na verdade, houve uma expectativa da sociedade, as pessoas foram às ruas, os voluntários colheram assinaturas, são quase 3 milhões, há uma necessidade de ajuste punitivo do combate à corrupção e todo mundo esperava que houvesse uma resposta. Óbvio que não há uma obrigação de aprovar o pacote na íntegra. Óbvio que um debate, um ajuste aqui e ali, faz parte do jogo. Tá? Mas o que houve aí é uma total desfiguração. O pacote foi totalmente destruído. Totalmente destruído. O que sobrou inteiro foi a questão da transparência, a obrigação da justiça de apresentar dados e a questão do Caixa 2, por causa da reação da sociedade na semana passada. E a ameaça, a mordaça aos juízes e membros do Ministério Público. É isso que ficou. Né? Agora... Ou seja, nós é que mandamos. Né? Eu vi uma cena de um Brasil coronelista. Eram os coronéis, né? Querendo dizer que nós é que mandamos, nós estamos acima do bem e do mal, né? Nós é que damos as cartas e ninguém está acima de nós. Não é bem assim. No Brasil existem leis, existe justiça, o Ministério Público não se acovardará, nós não vamos baixar a cabeça e essas cenas tristes e lamentáveis desta madrugada, nós vamos reconstruir os danos causados por elas. Nós não permitiremos que isto prevaleça. Agora, na opinião do senhor, há uma guerra aí entre poderes? Há uma crise de valores, há uma situação extremamente lamentável. Não podemos dizer que são todos. Mesmo na semana passada, como eu disse, faço questão de destacar, 4 partidos fecharam posição e se posicionaram pela transparência. Voto identificado. Quando houve a reação da sociedade, aí tiveram ontem que se identificar e pagar o preço disto. Né? E mesmo nessas votações, em que o relatório Onix foi vencido em todos os destaques foram aprovados, você vê que a diferença foi extremamente elástica, né? Mas não foi unânime. Há um grupo de mais de 100 parlamentares que seriamente tiveram este compromisso em relação ao avanço, à modernização. Né? Mas o que eu enxergo é que você tem uma grande margem
de parlamentares que estão preocupados com a delação da Odebrecht, que está por ser divulgada, com suspeitas, né? Muitas dessas pessoas não quiseram aparecer na semana passada, tá certo? Então, você tem aí um conflito de interesses. Como é que essas pessoas suspeitas fazem leis? A lei tem que ser feita para o bem comum, Nolan, né? A lei não pode ser feita para o alto benefício. Há um conflito de interesses óbvio, né? Os poderes têm que se equilibrar e isso aí está quebrado, né? O respeito a essas regras elementares está quebrado. Isso que aconteceu aí é absolutamente lamentável. Tá ótimo, doutor Roberto, muito obrigada pelos esclarecimentos. Nós conversamos aqui com o promotor Roberto Liviano. Muito obrigada pela participação, seja sempre bem-vindo aqui ao Link. Eu quero aproveitar a audiência de vocês e convidar todos os telespectadores. O Instituto Não Aceito Corrupção está promovendo a segunda corrida e caminhada Não Aceito Corrupção, dia 11 de dezembro. Queremos que todos participem. Além de ser uma atividade saudável, é uma coisa importante, cuida do coração, da saúde, reúne os amigos, a família, www.corridanãoaceitocorrupção.com.br. Dia 11 de dezembro, porque dia 9 de dezembro é o Dia Internacional de Combate à Corrupção. Portanto, dia 11, espero todo mundo lá, sair daqui do estádio do Pacaembu, 5 quilômetros, 10 quilômetros ou caminhada. Obrigado pelo convite, foi uma honra participar aqui do debate com vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado.